sou o publisher da plataforma Melhor RH e diretor do SECOM, o Centro de Estudos da Comunicação. Comigo aqui, tenho a honra de ter conosco, participando como convidado, Paulo Rogério de Oliveira, gerente de marketing da APData. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Tudo ótimo, graças a Deus. A honra é minha estar aqui com você mais uma vez. Te agradeço, uma satisfação tê-lo aqui conosco, voltando de férias, é isso mesmo? Voltando de férias, meu primeiro dia hoje. Soube aí que você estava de férias, muito legal. É importante, essencial, depois de uma maratona, de uma longa jornada, né? Sim, com certeza. A gente vai bater um papo aqui, obviamente, vamos falar bastante de tecnologia, né? Não poderíamos deixar de falar disso, e depois a gente vai falar um pouco do reconhecimento que a APData obteve na 14ª edição da pesquisa Fornecedores de Confiança. Eu vou começar esse papo fazendo a seguinte pergunta para você. Como foi trabalhar nesse último ano com as empresas demandando tanto das companhias de tecnologia? Olha, Márcio, realmente foi um ano bastante desafiador, né? Acho que desafiador para todo mundo, né? Para todos nós. Nós nos deparamos com um cenário até então nunca vivido por quem estivesse aqui, por quem esteja aqui. Então foi um ano bastante complexo para todos nós. Inicialmente, o nosso plano principal foi cuidar dos nossos colaboradores, para que eles pudessem cuidar dos nossos clientes, né? Todo o nosso efetivo trabalhou em home office, me recordo até a data, como se fosse hoje, desde o dia 17 de março de 2020, para garantir a integridade física deles, a saúde mental, a saúde de uma forma como um todo, né? Do outro lado, os nossos clientes também precisaram se adaptar e prezar também pela integridade de seus funcionários, ao mesmo tempo em que precisavam entregar tecnologia com a possibilidade de descentralização e mobilidade para todo mundo, né? E foi nesse contexto que a APData entrou. A APData investe, Márcio, há bastante tempo, né, em tecnologia. Desde o início, a gente acredita que a tecnologia pode transformar as organizações e viabilizar a descentralização das operações do RH. Um tema que já vínhamos abordando com bastante frequência. Nós já falávamos na mobilidade para os gestores na possibilidade de fazer operações simples, como aprovação de férias via celular, e também na mobilidade dos funcionários, de acompanhar e fazer solicitações de qualquer lugar. Tivemos um olhar um pouquinho mais cuidadoso com esse assunto para conseguir entregar para as empresas soluções que de fato auxiliassem eles no home office, né? A tecnologia da APData já disponibilizava há bastante tempo o aplicativo e portal, mas de fato tivemos que fazer adaptações para garantir as empresas ficassem mais confortáveis na gestão das distâncias dos seus colaboradores. Muito bom. O quanto que a mobilidade do RH evoluiu a partir do início da pandemia? E eu já vou engatar uma outra questão a gente já chegamos no modelo ideal ou vem mais inovações por aí? O que você acha? Márcio, evoluiu muito. Eu acho que isso não é uma percepção somente nossa por parte da APData, eu acho que é uma percepção de todos os que utilizam dessa tecnologia, né? Todos os colaboradores que usufruem, né, que utilizam dessa tecnologia. A gente vê uma evolução constante, né? Hoje os profissionais de RH conseguem fazer quase tudo na palma da mão, desde atividades mais operacionais até cuidar propriamente da estratégia das pessoas, acompanhando os indicadores de desempenho por meio de dashboard, por exemplo. Os gestores também conseguem fazer diversas atividades, como acompanhar suas equipes, gerenciar as atividades à distância, solicitação feitas pelos próprios membros da sua equipe, que são feitos por eles, pelo celular. Os colaboradores também conseguem fazer diversas ações, como, por exemplo, marcar ponto com recursos de geolocalização, reconhecimento facial, assinar documentos eletronicamente, qualquer tipo de documento, pedir férias, programação de férias, incluir, alterar informações de dependentes, fazer alterações
de seus dados cadastrais, acompanhar o seu desenvolvimento profissional e muito mais, né? No processo de onboarding, por exemplo, os candidatos conseguem acompanhar e interagir com o processo desde o início. Ou seja, realmente a mobilidade permitiu uma evolução sem precedentes para o RH, né? E a sua segunda questão, o RH cada vez mais vem se preocupando com a retenção de talentos e com seu desenvolvimento, né? Manter os bons profissionais se torna mais vantajoso, às vezes, até mesmo do que travar uma busca atrás de profissionais no mercado para ocupar as vagas dentro das organizações. O RH se preocupa com tecnologia que acompanha a evolução do profissional, bem como gerar feedback, a exemplo das ferramentas de gestão por competência e gestão por objetivos, né? O futuro vai estar nas tecnologias que visam humanizar essas relações de trabalho, né? A tecnologia permitirá que o RH seja cada vez mais estratégico. O uso da tecnologia atualmente já não é mais questionável, é uma necessidade para todos nós, né? Mas o seu uso ele vai ser de forma mais efetiva, garantindo que haja mais integração, principalmente entre as áreas, para que tenham mais sintonia entre elas, né? A humanização sempre foi um dos principais assuntos do RH. Porém, essa visão precisa estar mais suportada por uma tecnologia que realmente, de fato, auxilie o RH nesse caminho. É o que a gente chama de tecnologias mais humanas, né? A tecnologia ela também permitirá mais engajamento entre os colaboradores, a transformação digital com chatbot, robotização, aprendizado em máquina, dentro do processo de recrutamento e seleção, por exemplo, com o onboarding, vai ficar mais aprimorado, permitindo ao RH mais assertividade em todos os seus processos. Sim, muito bom, muito bom. Paulo, nos últimos anos, a terceirização de processos, quantos anos tem a APData, Paulo? 37 anos. 37 Esse ano vamos fazer 38 em abril, 38. Mês que vem. Mês que vem, muito bom. Então, veja, vocês conhecem profundamente o ecossistema de recursos humanos, né? Nesses últimos 2 anos, a terceirização de processos cresceu muito, né? O RH teve que realmente ficar focado em toda a mobilização que precisou ser feita e muito da operação acabou sendo terceirizado, né? Como você vê esse movimento, né? A partir de uma empresa aí que já está com 40 anos, né? Lidando aí na lida com a digitalização do RH. E aí eu queria saber se vocês atuam em algum pedaço dessa terceirização. Márcio, realmente, nos últimos anos a gente viu uma demanda muito grande para esse tipo de serviço. Respondendo à sua última pergunta agora, sim, nós da APData já atuamos há bastante tempo com esse modelo de negócios. Também, nós também trabalhamos com outros modelos de negócio, né, on-premises, cloud, SaaS, mas também a terceirização, né? Que inclusive também é bastante reconhecida pelos nossos clientes, pelo mercado. Nós atuamos por células, por exemplo, que são equipes que conhecem profundamente o nosso cliente e são totalmente dedicadas às suas questões. Nos últimos anos, Márcio, a gente percebeu uma demanda crescente para esse tipo de serviço e a gente acredita que isso aconteceu por conta das grandes mudanças que ocorreram nesses últimos tempos no RH. O RH está acostumado com grandes mudanças, isso é histórico do RH, né? Só que nunca essas mudanças aconteceram numa pandemia. Então, ao mesmo tempo que tiveram que se reinventar, eles também tiveram que se adaptar e sobreviver a uma pandemia. Novas leis foram aprovadas, como a LGPD, que é um momento muito importante para todos nós, não só no RH, mas como toda empresa. Medidas provisórias foram criadas durante a pandemia, tanto para proteger a empresa quanto para proteger o próprio colaborador, que foi muito também importante no nosso contexto econômico, o e-social a todo vapor, e tudo isso, volto a repetir, tudo isso acontecendo no meio de uma pandemia, né, com o RH tendo que se reinventar.
Foram muitas mudanças em RH nos últimos tempos, né? Como eu falei. As empresas tiveram que desenvolver suas equipes de recursos humanos, tiveram que treinar, tiveram que capacitar suas equipes, e a gente acredita que muitas delas não conseguiram acompanhar essas atualizações que o RH precisou fazer, né? Eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, muitas dessas empresas tiveram que entregar nas mãos de especialistas, como nós, a Pedata, a responsabilidade da execução da folha de pagamento. A Pedata costuma se antecipar ao que pode mudar em recursos humanos, né? Nós temos, o que nós transpiramos, é o que nós respiramos, é o que nós fazemos, é o que nós entregamos para o mercado. Então, a gente tem equipe multidisciplinar que se antecipa a isso. E dessa forma a gente consegue atuar desde o início de cada novo processo. A LGPD, por exemplo, é uma realidade para nós há bastante tempo. Quando tomamos o conhecimento das medidas provisórias, por exemplo, que foi de um dia para o outro, né? Não teve antecipação, como eu acabei de falar, uma equipe multidisciplinar da Pedata já tomou ação para acompanhar e implementar o nosso sistema, o Diálogo Antares, para entregar com agilidade que o nosso cliente precisa. O RH pode e deve focar na estratégia do negócio, deixando as tarefas mais operacionais, como cálculos, conferência e tudo mais, na mão de quem de fato só pensa nisso, só respira nisso, de especialistas, né? Como nós da Pedata. É o que a gente acredita. Muito bom. Paulo, vou sair um pouco do roteiro, a gente tem um tempo aqui ainda. Você conseguiria dizer para a gente quais foram algumas dificuldades que os clientes da Pedata, que vocês, enfim, em conversas ali, nas reuniões, identificaram como grandes gargalos, e aí que na verdade, isso proporcionou que a Pedata pudesse ajudar? Eu imagino, né, que vocês devem ter aqueles campeões, né, aquilo não... As empresas, essas estavam nesse cenário e demandaram isso aqui da gente, esse grupo e esses serviços. Como que foi isso? E imagino que foi tudo de uma vez, né? Ninguém esperou, agora é minha vez, né? Como que foi essa... Né? Que tipo de demanda e como que vocês conseguiram resolver, né, essas questões? As necessidades das empresas, elas são comuns. Particularmente, elas são comuns nessa questão de recursos humanos, né? Elas precisam de descentralização, elas precisam de muita automação, elas precisam de muita mobilidade, elas precisam de tecnologias que, de fato, acompanhem a evolução dos profissionais de recursos humanos, né? É muito interessante porque durante a pandemia, obviamente, a gente ficou com um olhar muito voltado para as questões de tecnologia voltadas ao home office, né? Então, foi como eu falei, tecnologias que possibilitassem, permitissem para que os colaboradores fizessem a marcação do ponto através do celular, com geolocalização, reconhecimento facial, assinatura de documentos de forma totalmente eletrônica, os gestores pudessem acompanhar isso de forma real-time, podendo fazer com que devolvesse essas solicitações para eles, caso alguma coisa tivessem errado. Essas coisas a gente ficou falando muito no começo da pandemia, porque a gente acreditava que era uma necessidade dos RHs, e de fato foi. Mas uma coisa engraçada é que a gente parou de falar isso para as empresas, porque a gente não teve um cenário que a gente falou. As empresas já estão cansadas de ouvir isso, né? Elas já estão totalmente preparadas, elas já estão aptas para entregar serviços com essa mobilidade necessária. E quando a gente parou de falar, as empresas voltaram a nos pedir esse tipo de necessidade, né? Então, como eu falei, Márcio, né? As empresas, nesse momento de pandemia, não tem como não falar disso sem falar dela, foi um momento muito turbulento para todos, né? Foi andar numa corda bamba, tendo que segurar tudo nas mãos, né? A loucura do dia a dia da pandemia versus as necessidades do dia a dia. Então, foi um mix, né, de necessidade de empresas que eram totalmente operacionais, que faziam seus pontos
com ponto em máquina mesmo, fazendo cálculos na mão, tiveram que mudar esse cenário completamente, né? Com seus funcionários em casa, isso não seria mais possível, né? Ao mesmo tempo, empresas que não disponibilizavam recursos de mobilidade, precisaram disponibilizar portal ou aplicativo para os seus funcionários fazerem requisições para o RH. Essas foram as que a gente percebeu que tiveram mais impacto no dia a dia das áreas de recursos humanos. Muito bom, muito bom. A APData se submeteu a uma pesquisa realizada pela plataforma Melhor RH e pelo SECOM, Centro de Estudos da Comunicação, uma pesquisa baseada na metodologia Net Promoter Score, reconhecida como NPS, onde os clientes da APData a reconheceram como um fornecedor de confiança. E aí, Paulo, imagino que seja uma grande alegria num momento onde tudo ficou de pernas para o ar, né? Todo mundo ali realmente perdido ou tendo que, né, fazer tudo muito rápido, as demandas aumentando, vocês conseguirem ter esse reconhecimento dos clientes é excepcional, né? E aí, qual é o seu sentimento, enfim, da empresa como um todo, dos colaboradores, e já aqui em nome da Melhor RH, em nome do SECOM, parabenizo você e parabenizando você, estendo a todos os colaboradores da APData. Márcio, olha, como você falou, felicidade plena, né? Felicidade, gratidão, saber que os nossos esforços realmente estão empregados no caminho certo. Um dos nossos bens mais preciosos são os nossos clientes, né? E ser atestado por qualidade, por confiança por eles, olhando eles que conhecem os nossos serviços, conhecem o nosso dia a dia, conhecem a nossa cozinha, né? É muito honroso para nós, né? Realmente nos dá o direcionamento que a gente está no caminho certo, nos motiva em continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Nos dá um gás, nos dá um gás de ânimo, de mais esperança, de mais vontade, né? De querer continuar esse caminho tão bonito aqui. Eu estou aqui do meu lado, não sei se eu já podia mostrar, mas... Sim, deve mostrar, que legal, parabéns. Com muito orgulho, ele está exposto lá na recepção da APData, né? Com muito orgulho, é um dos principais... É o principal prêmio para nós. É um dos principais prêmios para nós, Márcio. De verdade, né? Porque a APData, ela é reconhecida, que bom, por alguns prêmios, mas esse tem um gosto especial, né? Porque é feito pelos nossos clientes, ele atesta a confiabilidade dos nossos produtos e serviços, né? Então, isso é muito bacana para nós, é muito legal. Paulo, olha, em nome da Melhor RH e do SECOM, eu agradeço a sua participação, tá? Para nós uma satisfação realizar esse projeto já há 14 anos. É uma contribuição, inclusive, para o setor, onde a gente destaca os fornecedores que são reconhecidos pelos seus clientes como fornecedores de confiança. Paulo Rogério de Oliveira, gerente de marketing da APData, eu agradeço em nome de toda a equipe. E se você quiser encerrar, por favor... se você pode se despedir aí da nossa audiência, das pessoas que estão nos acompanhando. Márcio, muito obrigado. Sempre uma honra conversar com vocês da Melhor RH. O evento está sendo muito interessante. Estou acompanhando ele aqui com vocês também. Estou trancado aqui numa salinha acompanhando. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo. Sempre uma honra falar aí com vocês. Agradeço, Paulo. Fiquem conosco. Em 3 minutos voltamos para uma ótima conversa sobre recrutamento e seleção. Até já, fiquem com a gente.